estamos aprendendo uma palavra muito linda, falando muito importante ao nosso coração, o dever de nós compreendermos que não são todas as pessoas que estão na mesma fé que a gente. Por isso, nós temos que aprender que Deus vai acrescentando a cada um a mesma medida que nós vamos aprendendo da palavra. Amém? Por isso é importante nós aprendermos todos os dias, como diz o Isaías, todas as madrugadas, Deus acordava Isaías para que ele aprendesse do Senhor. Que você sempre esteja aprendendo com Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo de número 119, versículo 111. Salmos 119, versículo de número 11. Vamos lá. Salmos 119, versículo de número 11. Uma curiosidade, para quem não sabe, o maior salmo, com mais versículos na Bíblia, e também o capítulo com mais versículos, é o Salmo 119. Amém, gente? Salmo 119. Ele é separado por algumas seções. Se algum dia você for fazer a leitura de todo ele, você vai perceber que há algumas direções, aqui no Salmo 119. Mas hoje vamos ficar com o versículo 11 somente, tá bom? Salmo 119, 11, nome de Jesus. Salmo 119, versículo de número 11. Se você já achou na sua Bíblia, eu queria que você lesse junto com o pastor. Se você não tiver com Bíblia, passa para você aqui nos televisores, que você pode acompanhar também, tá bom? Pode todo mundo se assentar. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê, gente? Para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Acharam aí? Acharam? Sim ou não? Está ao contrário. É 11. É que foi um a mais. Não tem problema não. A gente às vezes acaba equivocando. Foi? Vamos de novo? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista declara algo que ele está desejoso em seu coração. Ele fala com clareza: eu estou guardando, retendo palavras no meu coração, porque eu sei que se eu não reter a palavra, eu vou agir contra o Senhor. Eu vou pecar contra o Senhor se eu não ficar com a palavra viva dentro de mim. Agora, claramente nós entendemos que existem situações que tentam roubar de nós a palavra. E muitas situações acontecem de maneira proposital. O diabo age para que você se esqueça da palavra, que você se esqueça do que Deus tem te ensinado, para você agir de maneira errada. E assim, então, quando você peca, você se afasta de Deus. Você perde a referência, você sai da presença do Senhor. Então o salmista declara algo: guarde que eu vou lhe falar, que até o final do culto essa mensagem vai ficar aqui marcando a sua consciência. Se eu guardar a palavra, guardar é tipo pegar a gaveta, abrir, colocar algo e guardar lá dentro? Não é nesse sentido. É o você ter entendimento que no momento que for necessário, a palavra que você já tem, quando necessário for, você já sabe aplicar. Você não é todo dia que, por exemplo, que você vai estar lendo o Salmo 119, versículo 11, mas em algum dado momento, essa palavra vai calhar para aquele momento que vem uma opressão. Então, por isso que a gente sempre tem que estar retendo a palavra no coração, porque talvez hoje a palavra não vá direto no que você precisa, ou que você está passando o dia de hoje, mas já há outras palavras que Deus vai nos enchendo, para que quando surgir a situação, você saiba lidar com aquela dificuldade. Então, porque é necessário sempre ter palavras? Porque nós temos uma família e queremos colocá-los na presença de Deus. Então, para a gente conseguir ajudá-los, nós temos que sempre ter uma palavra, nunca deixar a palavra fazer como se fosse entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então o salmista declara: para que eu fique firme com o Senhor, eu tenho uma necessidade. Qual que é a necessidade que ele tem? Guardar a tua palavra. Para eu não me afastar de Deus, eu preciso da palavra. Existem pessoas, por exemplo, que a religião ensinou as pessoas antigamente, alguns talvez já ouviram isso, que quem lia muito a Bíblia, lia muito a palavra de Deus, ficava louco. Quem escutou isso antigamente? Não escutou? Porque não pode ler a Bíblia, porque quem não sabe ler a Bíblia fica louco. E eu digo, fica louco de esperto, fica louco de inteligente, louco de sábio. Por quê, pastor? Porque as pessoas, quando aprendem a palavra, elas entendem a mente de Deus.
Elas sabem qual é a vontade de Deus para qualquer situação, qualquer circunstância. Você sempre tendo uma palavra guardada, você não vai pecar contra Deus. Você sabe, por exemplo, a Bíblia fala que eu não posso mentir. Quando vê aquela, não posso mentir, porque eu tenho a palavra no meu coração, eu sei que isso é uma coisa errada. Então a palavra guardada no coração não te deixa cair. O temor que você tem em Deus, na palavra de Deus, vai sustentar você quando as tentações vierem. Amém? Aí o salmista fala mais, ainda no Salmo, vai agora comigo no Salmo, capítulo 141 primeiro. Salmo 141, versículo 3, depois a gente vai no Salmo 107. 141, versículo de número 3. Pastor, como que eu faço para não me deixar levar? Como que eu faço para não falar de maneira errada? O salmista fez uma oração. E é uma oração que às vezes, ou talvez todo dia a gente precisa fazer. Vamos ler? 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Quem já falou demais? Quem já falou muitas vezes até o que não precisava, o que não devia? Ou falou até o que tinha que falar, mas acrescentou o que não era necessário. E às vezes nós acabamos achando que as pessoas têm o mesmo suporte de fé que o nosso. Como assim? Vamos imaginar o seguinte: tem pessoas que às vezes elas são um pouco mais lentas do que a gente. Não quer dizer que somos ágeis, que somos sabidos em todo o entendimento da palavra, mas tem pessoas que levam um tempo maior para conhecer a Deus. Leva um tempo maior para entender as coisas de Deus. Por exemplo, eu lembro quando eu me converti, isso já tem muitos anos, a minha esposa vai se lembrar disso, que eu ia para a igreja, eu escutava a pregação do pastor com uma carteira de cigarro no bolso. Eu escutava a palavra e aquilo mexia comigo, só que aquilo mexia o meu coração, mas eu não tinha tomado a decisão de tirar aquilo que é errado. Ah, pastor, mas qual que é o problema? Onde está escrito que não pode fumar? Não está escrito que não pode fumar. Assim como muitas coisas que nós sabemos que é errado, também não está escrito exatamente como você lê. Mas nós sabemos que aquilo faz mal. E o pastor pregando e falando, ensinando, eu falei, puxa vida, eu acho que eu tenho que parar com esse negócio. Agora, vamos falar a verdade. Já percebeu criança, quando quer fazer birra? O que ela faz? Você fala, não faça. Aí que ela faz o quê? Vai e faz. E eu lembro que aquelas pregações iam mexendo no meu coração. Porque o pastor lhe pregava e eu entendia que não era o pastor, porque o pastor não me conhecia. O pastor não sabia nada da minha vida, ele não tem interesse nenhum em mim. Mas aquela palavra ia mexendo comigo. O Espírito Santo se encarrega de fazer a pessoa, quando ela ouve a palavra, de ela se arrepender, de ela se converter, de ela ir mudando o parecer. Ela vai ouvindo, aquela palavra vai enchendo o que mesmo, gente? Coração. O que o Davi falou? Se eu tiver a palavra, eu não peco. Se eu tiver a palavra, eu não cedo ao erro, eu vou ficar firme. Então, o que está acontecendo muitas vezes? Nós queremos fazer as pessoas agirem com a nossa fé. Se a minha esposa, quem de vocês acha que a minha esposa não gostava de ver o marido fumando? Quem acha que ela não gostava? Você acha que gostava? Não, né? Ela não gostava. Ela não gostava de ver aquele vício. Ela não gostava de ver o marido bebendo cerveja, seja lá o que for. Ela não gostava. Só que se eu vou para a igreja e ela está, por exemplo, pastor, porque você que bebe? Pode ser que o pastor fale, os beberrões, enfim, há muitas mensagens que nos dão entendimento de que a bebida não faz mal, não faz bem para nós. Faz mal para o corpo, faz mal para o entendimento, faz mal para o intelecto e faz a pessoa tomar decisões erradas. Perde a sobriedade e por aí afora. E a gente tem que entender outra coisa. Quando eu estava vivendo essa vida, se a minha esposa falasse, viu, essa palavra é para você. Ah, irmão, ia acabar o culto, a primeira coisa que ia fazer é botar um cigarro na boca. Porque as pessoas, elas são birrentas. Perceba que tentar empurrar as pessoas segundo a sua fé não dá certo. Por quê, pastor? Porque a minha fé tem que estar em quem? Bom dia. Em quem minha fé tem que estar? Na palavra de Deus. O que o salmista disse? Eu vou guardar a palavra para eu não pecar. Se ela falasse, para com isso, para com isso. Tem gente que de tanto pegar no pé da pessoa, que a pessoa não quer saber de Jesus. Por quê? Porque a pessoa é empurrada a viver a fé do outro. Tem pessoas que ela é facinho, ela se converte. Mas tem outras que não, ela precisa de mais aprendizado. O que o Davi falou? Senhor, eu quero palavra. Para que eu quero palavra? Para eu não pecar mais. Tem pessoas que continuam insistindo no pecado porque ela não conhece a palavra sobre aquilo. Um dia, um missionário falando sobre o chouriço. Alguém já comeu o tal do chouriço? Quem já comeu? Não come mais, né?
Se comia, vou ensinar você que agora não pode mais. Por que não pode, pastor? Porque sangue é vida. O chouriço é feito com o sangue do porco, cozinhado para a pessoa comer. Já comeu já ou não? Põe não, pai, com bastante tempero, não tem problema. Não, irmãos, aquilo ali é vida, sangue é vida. Nós não podemos, como é que fala? Galinha, não é galinha, é pato ao molho pardo, que é feito, cozido o animal ali com o sangue do bicho. Ah, pastor, mas isso é muito gostoso. Não, o sangue é vida, irmãos. A Bíblia fala que o sangue que caiu no chão, na terra, o sangue de Abel clama até hoje. Sangue é vida, irmãos. Então não é para o nosso alimento, amém, irmãos? Mas algumas pessoas sem entender. Um dia o missionário está comendo, o R.R. Soares, nosso missionário, está comendo o chouriço, está no escritório, talvez alguém já ouviu ele falar disso. Ele fala assim, olha, o senhor uma moça, o senhor come chouriço? Ah, eu como, eu gosto, é tão gostoso, desde a infância eu como esse negócio. Missionário, o senhor não sabia? Aí abre a Bíblia e conversa, e ela fala, o missionário, puxa vida, eu não faço mais isso. Podia ser muito gostoso, podia ser muito saboroso, porém a Bíblia fala que algumas pessoas, elas têm fé para fazer coisas que é errado, não é verdade? Tem gente que tem fé para roubar. Precisa de ler a Bíblia para falar que é errado roubar o que não é teu? Sim ou não, gente? Preciso ler a Bíblia? Não, eu sei que é errado, mas a Bíblia também me diz que eu não posso roubar, mas eu sei que muita gente acaba roubando, enganando, e assim por afora. Então, às vezes, algumas pessoas, elas não têm a fé necessária que você tem. Às vezes, o nosso olhar condenatório olha para o erro alheio e fala, como que essa pessoa faz isso? Só que ela não tem a fé que você... Quem entendeu, gente, aí? Você entendeu? Ela não tem a fé que você tem. Ela não tem essa fé ainda. Não é porque ela não... Ah, mas ela tem mais tempo de crente que eu. Mas talvez ela não fez igual Davi. O que Davi fez? Guardou a palavra. Tem gente que está 1000 anos na igreja, mas não guarda a palavra. Tem gente que ela busca a Deus, ela quer Deus, mas não guarda a palavra. Quem não guarda a palavra não guarda Deus. Como assim, pastor? Está descrito que hoje ele fala pela palavra. É a palavra que fala com a gente. Se a pessoa quer só religião, a religião não resolve? Não resolve nada, é a palavra. Então, algumas pessoas, elas vão às vezes até passar do limite. Porque você tem que fazer isso, a Bíblia fala que não pode ser assim, a Bíblia fala que não pode ser assado. Quem já foi pego por esses crentes assim? Já? Porque não pode, porque isso, aquilo. Acaba até se tornando uma pessoa pesarosa para o ouvido daquela pessoa que está ouvindo. De tanto falar de crente, meu Deus do céu, para que ser desse jeito? Tem pessoas que às vezes ela não vai ter a fé que você tem de ouvir a palavra. O salmista Davi disse assim um dia, fira-me o justo e o meu cálice transbordará. Quer dizer, o que é fira-me o justo? Quando alguém de Deus está falando algo de Deus para mim, aquilo é bom ou é ruim? Mas quem está no pecado e não tem palavra, aquilo é bom ou ruim? Aquilo é ruim. Por que é ruim? Porque ela não tem fé sobre aquilo, ela não tem temor de Deus ainda. Então a gente tem que entender que para ganhar muitos dos nossos familiares, nós vamos ter que orar a Deus para a gente também manter a nossa boquinha um pouquinho fechada. Quem lembra da mamãe falando assim, zíper? Quem lembra da mãe falar isso? Zíper na boca. Fecha a boca, tem hora que é para ficar calado. Então Davi faz uma oração. Davi, sanguíneo como era, ele fez o quê? Senhor, tem hora que eu falo demais, melhor ficar quieto. Me ajuda a conseguir colocar minha linguinha dentro da boca. É errado fazer essa oração? Se você não consegue, ore, Deus, me ajuda que eu não posso falar demais. Tem hora que eu falo que eu não devo. Tem hora que eu lanço palavras que ao invés de ajudar, eu atrapalho. Lembra aquele ditadinho popular? Muito ajuda quem não atrapalha. Então a gente não precisa ajudar o Espírito Santo, porque quem convence o homem é o Espírito de Deus. Eu só preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso continuar crescendo, amém? Agora vamos entender mais, vamos comigo em Romanos, capítulo de número 14, Romanos, capítulo 14, versículo 2, como é que fala? É 14 ou 14? Fala aí, professoras. Eu sabia, gente, eu passei pela escola. Um dia me perguntaram isso, eu estou brincando com você, mas me perguntaram, eu falei, e agora? Puxa vida, é uma coisa que eu aprendi lá no primário, é 14 ou é 14? Tanto faz, irmão, né? Só tem que fazer o quá-quá. 14, né? É o patinho. Mas vamos lá, o versículo agora que eu vou ler é o 2, tá? Romanos 14, 2. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, segundo. Mateus, Marcos, Lucas. Amém. Romanos, capítulo 14, 2. Por que uma pessoa, crê de que jeito, irmãos? Que tudo se pode.
E outro que é fraco come. Presta atenção no pastor aqui, irmãos. Você entende que não é só da questão do alimento que ele está abordando. Ele está usando uma analogia do alimento para a gente entender que tem pessoas que para ela a carne faz mal. Quem gosta de carne? Quem gosta de carne? Você gosta de carne? É bom comer uma carne assada. Mas tem gente que não come carne, irmãos. Você entende que ele está usando uma expressão do alimento porque estava tendo uma certa divergência. Você já percebeu? Tem até uma religião que é muito conhecida que um período do ano eles não comem carne. Já viram isso já ou não? Por exemplo, eu posso ir lá brigar com a pessoa porque ela não come carne? Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê, irmãos? Eu estou ferindo a palavra, porque a Bíblia fala, irmãos, que cada um tem a sua fé. Não adianta eu falar, para de comer, você é doido, vai ficar comendo peixe? Não, vai comer carne. Tem pessoas que vão se ferir por isso, porque ela ainda não tem a fé que você tem, ela não conhece o que você conhece. Então a gente tem que ter paz, a gente não tem que arrumar discussão com ninguém, amém, irmãos? E orar para que essa pessoa cresça no entendimento, para a gente não ter conflito, mas que a palavra acesse o coração dela. Se a gente tenta empurrar a pessoa, às vezes a coisa não vai. Por quê? Porque a gente quer fazer a nossa fé entrar no coração das pessoas, e não funciona assim. Por isso que ele fala, se você tem fé para comer carne, coma. Agora, se o irmãozinho se sente mais fraco e tem que comer legume, deixa ele comer legume. Qual que interfere isso para você? Não vai mudar nada. Tem pessoas que ela vai falar, não como carne nesse tempo. Então tá bom, seja feito segundo sua fé. Agora, claro, pastor, isso é dogma, é doutrina, é religião? É religião. Quando essa pessoa conhecer Jesus, ela vai entender que isso aí não vai mudar nada, ela vai poder comer carne todo dia, ou se ela quiser deixar fazer um jejum de carne, mas ela vai entender qual é o real propósito. Só que até que ela entenda, não adianta a gente empurrar a pessoa. É igual quando você fala assim, porque vocês católicos, vocês que não sei no que, você que é da Umbanda, você que é de todo tipo de imaginações de religião, do esoterismo, não, irmãos, toda pessoa ela tem um tipo de fé. E nós não podemos empurrá-las. Se elas procurarem, dê a palavra, abra a Bíblia. Mas se não, viva como um cristão verdadeiro, para você não falar demais. Deus, eu vou guardar a tua palavra para que a hora necessária eu aplico. Então a gente não tem que empurrar ninguém para a religião. Os evangélicos são 100%. São? Muitos cristãos acabam sendo pior que muitas pessoas religiosas. Porque dizem fazer uma coisa e fazem outra. Então, alguns têm fé e outros não têm. Versículo 3, leia comigo. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. O que eu entendo nesse texto? O que nós temos que trazer para o nosso entendimento? Irmãos, a fé não é para todos. Algumas pessoas não têm a fé e algumas talvez nunca vão ter a fé que você tem. E não é que você é mais robusto de fé, é porque algumas pessoas ainda não entenderam a forma que você entendeu. O Paulo disse, eu não tenho a minha vida como preciosa. Quem ama a sua vida? Quem não quer morrer? O Paulo disse, eu estou aqui, se quiser me matar, eu vou para o céu. O Paulo disse assim, eu estou vivo para Cristo, mas se eu morrer, quem está com essa fé aí? Tá de pé, irmão? Morrer é lucro? Então, estende a mão assim, Deus, brincadeira, tá, irmão? Mas a gente sabe, irmão, que a hora que o calo aperta, eu não quero morrer. Sim ou não? O Paulo disse, quer me matar? Pode me matar, eu estou com Jesus, eu estou morto mesmo. Não é que ele disse? Eu estou morto. Eu vivo para Jesus. Então, o fato é, tem gente que tem essa fé, mas tem gente que não. Então não adianta eu querer colocar talvez São Paulo dentro de Pato Branco, não vai dar certo. Não adianta eu querer colocar uma grande fé numa pessoa que ainda não tem nenhuma base de fé. Então o fato é, quando Paulo fala isso, não julgue a teu irmão. Ou seja, a fé não é para todos. Enquanto alguns não crescerem na fé, tentar colocar algo no coração dela, vai ser perca de tempo. Você já pensou assim, puxa, se fosse, era só fazer assim, 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 fazia e resolvia. Por que a pessoa não fez assim? Porque ela não é você. Deu para entender ou não? Porque ela não é você, por isso que ela não consegue fazer como você faz. Por que ela não busca Deus igual eu busco? Porque ela não é você. Então a gente tem que entender, irmãos, que há uma ação de Deus. Lembra que eu falei mais cedo, um dia, que terminou um culto de domingo, eu lembro até hoje como foi. Estava no culto, o pastor pregou e eu falei assim, Jesus, na minha oração no culto, falei, Jesus, eu nunca mais vou fumar essa desgraça. Eu vou parar com esse negócio, que isso aqui faz mal para mim, isso aqui está fazendo mal para a minha alma. Sabe quando a alma fica perturbada, pensando naquilo o tempo todo? Eu falei, eu vou parar com isso aqui.
Acabou o culto, não sei se alguém lembra que antigamente o pessoal fumava, alguns faziam isso, colocava assim no bolso, assim, ó, ficava quadrado o bolso com a carteira de cigarro. Eu ia para a igreja com a carteira de cigarro no bolso. Misericórdia, né? Alguns, nossa, ó aquele irmão fumante. Irmão, vai resolver atacar o irmão? Não vai resolver. Que Deus mande todos os fumantes aqui para se converter. Amém? Ninguém está sendo atacado. Amém, gente? Nós temos que amar as pessoas. Ah, mas aquele ali não presta. Irmão, é esse que Deus quer. Os que não prestam, os que prestam já estão com Ele. Os que estão perdidos, que Deus quer? Deus quer salvar o que está perdido. Jesus veio para trazer o que se perdeu. Amém, irmãos? Então, nós temos que reconhecer que naquela hora que você recebe a palavra, quem faz você deixar o que está errado? É o Espírito Santo, não é o pastor, não é a igreja. Por isso que a palavra tem que estar sempre fazendo o quê? Alimentando a sua fé, alimentando o seu coração, porque seu coração vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que uma hora, presta atenção, irmãos, você tem um copo de água vazio, se você está cheio de coisa ruim, cheio de uma sujeira dentro desse copo, para você tomar água, você vai ter que tirar o que está sujo lá dentro. Vai tirando a sujeira, a água pura, a palavra de Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que uma hora o que está sujo sai, só fica coisa limpa. Aí você pode tomar água pura. Ou seja, se você entendeu a palavra, se Deus falou no seu coração, a pessoa vai entender o que Deus quis, não é o que a igreja está impondo, não é o que o pastor fala. Ah, o pastor vai ver, e o pastor vai ver, irmão, um ser humano comedor de arroz e feijão igual a você. Porém, se você ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, você vai se limpar. Acabou o culto nesse dia, bem antigamente, minha esposa vai lembrar disso, estava com uma jaqueta de couro, peguei, fui lá para fora, na porta da igreja, sabe aquelas lixeiras que é da cidade, que fica assim nas ruas? Eu saí para fora, peguei, quem lembra do missionário fazer com óculos? Ele pegou o óculos e disse assim, nunca mais eu te uso. Alguém lembra dele contando isso? Eu fiz isso com cigarro. Peguei e falei assim, eu nunca mais fumo você. E joguei naquela lata de lixo e nunca mais botei um cigarro na boca. Mas como que isso aconteceu? A palavra entrou aqui, ó. E nunca mais eu precisei voltar a ouvir isso, porque a palavra entrou onde? No meu coração. Irmão, alguém tem nojo do cheiro de cigarro? Irmão, assim, se alguém passa, eu estou vendo, não com maldade de quem faça, tá? A minha intenção não é atacar quem fuma, pelo amor de Deus, estou dando um testemunho meu. Mas se eu ver alguém vindo de frente de mim, andando, fumando, eu ponho assim a mão no nariz, porque chega a me dar ânsia, me dá dor de cabeça, só de sentir o cheiro. Mas como é que pode, pastor? Minha esposa lembra, comia com farinha o cigarro. Mas como é que agora não fuma mais? Porque Deus falou no meu coração. Não foi o vício que Ele me libertou do que eu queria fazer errado. Tem pessoas que ela precisa da palavra para poder vencer aquilo que a tentação está sempre empurrando ela a fazer. Então, alguns vão ter fé para fazer igual eu fiz? Sim ou não, gente? Pegar o cigarro e jogar fora, vai ter fé? Mas outros vai fazer o quê? Vai continuar buscando a Deus fumando. O que tem de errado nisso? Ela está no pecado? Ela está fazendo uma coisa errada? Ela está errante, mas quem tem que falar que ela está errada é Deus, não você. É o Espírito Santo que vai tratar o coração da pessoa. É Deus que vai mover o coração da pessoa. Ah, pastor, mas a pessoa faz umas coisas erradas. Eu descobri umas coisas que não deve. Irmãos, tentar lançar em rosto é pior. Lançar em rosto só piora, irmão. Você arruma briga e não resolve nada. Por isso nós temos que confiar plenamente no quê? Palavra. Porque se você guardar a palavra, no momento oportuno, você vai ver a palavra que trouxe o quê para o seu coração? Fé crescer. Romanos 10, 17, põe para mim ali. Romanos 10, 17, lê comigo aqui na tela. De sorte, ou seja, que bênção, né? Que a fé é uma afirmação pelo ouvir. Então quer dizer, como que eu faço para minha fé crescer, pastor? Acabou de ler aí. Ouvindo cada vez mais a palavra. Sabe aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É uma expressão popular que fala que pode ser uma rocha muito grande, mas muito tempo aquela gotinha de água batendo ali, ela vai rachando, vai abrindo, até que ela parte. Às vezes o nosso coração está tão duro, mas o destilado do Espírito Santo, a água pura, vai fazendo nosso coração amolecer. Amém, gente? Por isso que é importante, cada culto que você vem, você guardar a palavra. Porque é essa palavra que faz tua fé crescer, para você vencer coisas que hoje, vamos falar a verdade, quem já pensou isso aqui, eu não consigo vencer. Esse pensamento eu não consigo vencer. Essa explosividade eu não consigo vencer. Na hora que eu vejo, eu já estou falando. Quer dizer, eu não consigo, mas se você começar a guardar a palavra, guardar a palavra, guardar a palavra, daqui a pouco você começa a vencer o que você pensava que nunca venceria. Alguns podem dizer, pastor, eu nunca vou conseguir vencer a bebida, nunca vou vencer o cigarro, nunca vou vencer a pornografia, nunca vou vencer a mentira, nunca vou vencer o roubo. A pessoa venceu. Como? Com a palavra de Deus.
Se não houver a convicção do Espírito Santo, a pessoa continua errante. Por isso que não é nós tentarmos abordar a nossa fé no coração dos outros, porque não funciona, você entendeu? Eu posso orar com você, eu posso orar por você, mas não posso dar minha fé para você. Porque tem coisas que eu tenho fé para fazer, eu tenho fé para perdoar muitas coisas, talvez você não tenha fé para perdoar certas coisas. Ah, pastor, não faz isso para mim que eu não perdoo, mas talvez outra pessoa tenha essa fé para perdoar. Então a gente tem que entender que nós temos que crescer a ponto de que no momento necessário, aquela palavra retida no coração, traga a força para vencer aquela situação que talvez há anos você luta para vencer. Quem entendeu, diga amém. Esconda a palavra, ou seja, no momento oportuno, aquela palavra que você aprendeu vai livrar você do mal, vai livrar você de pecar contra Deus, amém? Deixa aqui um pouquinho e vai comigo em Efésios. Você está em Romanos, você vai passar as 2 cartas aos Coríntios, e depois você vai achar a carta aos Gálatas, e depois de Gálatas você acha a carta aos Efésios. Efésios capítulo de número 4, versículo 29. Gente, é tão difícil, quem já percebeu assim, ó, puxa, mas era tão fácil a pessoa fazer, a pessoa faz errada. Não tem coisa, mas era tão fácil, como é que a pessoa erra nisso? Esses dias eu estou com meu filho tem 6 anos, já está assim caminhando para os 7, né? Já está quase 6 anos e meio. E eu vendo ele, filho, faz assim, assim, assim. Aí ele fazia errado. É uma situação, a gente estava mexendo, arrumando, organizando, fazendo uma limpeza. Falei, filho, você pega a vassoura e faz assim, ó. Só que você pega, quem já entendeu a vassoura que tem que fazer? Tem que pegar nos cantos e vir puxando a sujeira e juntando, né? E ele pegava a vassoura e fazia assim, ó. Falei, filho, você vai fazer quantas viagens para varrer aqui? Só que a pergunta é, quantas vezes eu ensinei ele a varrer? Eu queria que ele fizesse o quê, irmão? O que eu sei fazer. Às vezes tem gente que quer que fique exatamente como você faz, mas a pessoa não sabe fazer como você faz. Aí o que eu peguei e fiz? Falei, filho, vem aqui. Aí eu, ao invés de dar um cascudo nele, dei um cascudo em mim. Falei, vem filho, vem aqui. Ó, você faz assim, ó, vai no cantinho primeiro, você pega, bate assim a vassoura, até que sai tudo aquela sujeirinha ali, vai puxando aqui, puxa aqui, puxa aqui, aí você vai juntando. Irmão, passou um pouquinho, daqui a pouco do outro lado ele fez sozinho. Às vezes a gente quer que a pessoa faça como a gente faz, sem a pessoa ter o entendimento necessário para fazer. Então a gente, claro, estou falando de uma coisa natural, mas você entende que eu estou fazendo uma analogia. Tem pessoas, irmão, que ela não vai ter o mesmo ímpeto que você tem. É tão fácil, desculpa, eu vou usar uma palavra, você não vai ficar bravo se eu falar uma palavra pesada, né? Ah, pastor, vai falar um palavrão? Ah, mas é um burro. A gente quer às vezes pegar no pé da pessoa, quer chamar a atenção, mas às vezes a pessoa não tem entendimento para aquilo. Cadê? Tem várias professoras na escola aí. Quando vai pegar, faz uma bolinha assim, ó, uma barriguinha, ó, e puxa a perninha. A pessoa faz um risco, a criança, né? Está precisando do que a criança fazer? Vai ter que aprender mais. Então a gente sabe que o aprendizado das coisas de Deus também não é do dia para a noite. Vai exigir do quê? Mais tempo, mais aprendizado. Mas às vezes você vai ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa. Esses dias era 1h pouco da manhã, estou deitado na minha cama, acordei, nossa, que vozes são essas, que tem alguém na igreja? Aí eu peguei e falei, o que está acontecendo? Aí a minha filha falou, pai, nós estamos estudando. Aí no outro dia de manhã a Fernanda falou, pai, é que eu estava ensinando a sua filha a fazer matemática do zero. A minha filha Fernanda ensinando a minha outra filha, né, a irmã. Estava ensinando matemática do zero. Como assim do zero? Porque parece que ela não aprendeu nada. Claro, é brincadeira dela. Mas às vezes tem pessoa, irmão, que matemática é falar 1 mais 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem gente que fala, o quê? Quanto que é 2 mais 2? Pelo amor de Deus, aí, é só pensar 4. Mas tem gente que é mais lenta. Então tem o temperamento da pessoa, tem o jeito de ser, só que nós temos que entender que o Espírito Santo alcança todos eles. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus. Deus, o Senhor vai alcançar meu marido, parece que ele é meio lentinho, ele chega no culto, ele dá uma dormida assim, ó. Vamos crer que na hora que ele dá uma pescada, na hora que ele acordar, ele vai lembrar da palavra. Creia, amém? Amém? Dormir não sei se vai dar para ouvir, mas na hora que ele abrir o olho dá para ouvir. Ah, pastor, mas parece que o meu filho só fica dormindo no culto. Mas na hora que ele abrir o olho, ele escuta, em nome de Jesus. Não adianta empurrar, não é brigando. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo de número 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover o quê?
para que faça o quê, gente? Qual o intuito? Para que dê graça para quem está ouvindo. O que é uma palavra torpe? Uma palavra pesada. Às vezes, aquela palavra pesada não é o palavrão. O palavrão, ele vem junto. Mas a palavra torpe, sabe aquela pessoa que ao invés de ajudar, ela acaba maltratando? Você fala assim, viu? Ó, presta atenção, quem lembra do Chaves? Lembra do Chaves? Ninguém lembra do Chaves, do seriado Chaves? O Chaves estava assim, estava a Chiquinha, né, seu Madruga, aí chegava assim a Chiquinha, só porque meu pai, só porque ele não trabalha, só porque ele é isso? Chiquinha, tá bom, Chiquinha. Tem gente que vai defender, mas acaba maltratando. Vai ajudar, mas acaba destruindo. Mas você não está vendo? Cabeça oca! Puxa vida, você foi ajudar, mas a pessoa ficou mais oprimida do que a ajuda que você tentou dar. Então, o que o Senhor está falando para nós aqui? Quando você for falar, só fala o que constrói. Diga, minhas palavras têm que construir. Fala com a boca cheia, minhas palavras têm que construir. O que é isso, pastor? Construir é coisa boa. Edificar, melhorar. Vou falar com o meu marido, vou falar para ele agora poucas e boas. Vai construir ou vai destruir? Vai destruir. Vou falar para o meu patrão tudo que ele precisa ouvir. Aí ele te manda embora, você fica, ai meu Deus, e agora? Não adianta, irmãos, tem palavras que não vai resolver, palavra torpe não resolve. Por isso que ele fala, você vai falar, fale coisa que vai trazer edificação. Vou falar para o meu marido, ó, o que você acha de a gente fazer assim? Tem jeito de falar? Tem jeito de falar ou não tem? Tem um jeitinho de falar, tem uma forma certa de você aplicar. Por isso que você lê ele falando, ó, se você falar conforme a boa palavra, porque você vai jogar para fora o que está onde? Quem já leu na Bíblia que você fala tudo que está na mente? A Bíblia fala que você está dentro do seu coração. O que o Davi falou? Vou começar de novo. Eu vou guardar a palavra no coração para eu não errar. Então quer dizer que só vou lançar palavras boas se eu tiver o quê? Palavras boas no coração. Então se eu estou olhando para um casamento destruído com um pensamento igual àquela que separou, vocês vê nas internet aí hoje, né? Eu nem falo tanto desses assuntos, mas você vê, por exemplo, aí nos Instagram da vida, Facebook, e tantas, antigamente tinha as revistas de fofoca, não tinha? Fulana separou de não sei quem, casou com não sei quem. Ficou 3 meses casado, gastaram 300 milhões no casamento, e em 1 mês se separou. Vocês já viram esse negócio aí, né? Isso aí é uma coisa já que, infelizmente, tornou-se cultural no Brasil. Não está nem aí, irmão, para casamento, não está nem aí para os filhos, vão crescer sem pai e mãe, se não vai ter a unidade da família, não se respeita mais a família. Aí você vai vendo que a sociedade vai piorando ou melhorando? Vai piorando, por quê? Porque nós não estamos guardando a base da palavra, está faltando palavra. Agora, pastor, mas assim, eu já vi que fulano na igreja tal fez isso, eu vi que ciclano fez aquele, irmão, eu não interessa que os outros fez, eu quero ficar com a palavra. O que a palavra diz nesse assunto? A palavra diz que isso está errado, então isso aqui eu não vou fazer, mas não vou fazer porque alguém está falando, é porque Deus condena isso, e a palavra veio ao meu coração, eu tenho que fazer. Amém, queridos? Porque essa palavra boa, ela edifica, ela ajuda, ela fortalece. Agora a palavra maldosa, a palavra que vem torpe, que vem para machucar. Sabe o que é a palavra que machuca? Tem aquela pessoa que pode dar uma resposta, ela dá uma resposta, mas ela gosta de dar também uma. Ó, aqui, ó, sente aí. Sabe aquela cutucada, aquela flecha, aquela ponte aguda que a machuca, porque ela fala assim, tá bom, deixa que eu faço, mas você me paga. Ela respondeu, ela vai até fazer, mas ela fez o quê? Matou a pessoa. Esses dias, o Isaac, eu sempre dou exemplos, né? O Isaac falou assim, não sei o que aconteceu, não me lembro se foi para a escola, o que aconteceu. Ele fez uma coisa errada, você lembra? Que ele veio falar com você primeiro, assim, ai mãe, o pai vai brigar, porque estava preocupado, será que o pai vai brigar comigo? Às vezes tem gente que já fica esperando o pior, porque já conhece a pessoa. Às vezes a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, irmão. Tem gente que ela dá a palavrinha dela, mas ela dá o que também? Ela destila assim, ó, o veneninho, sabe? Então o que a Bíblia fala? Nós temos que usar palavras boas, que constrói e não destrói. Já ouviu gente assim, ó? Quem já teve vizinho, né? Você não faz isso, né? Em nome de Jesus. Aí eu vi vizinho, mas é um filho de uma mãe boa. Já ouviu gente fazer isso? Xingar o filho? Você nunca viu isso, gente?
Pessoa que xinga, porque isso aqui é um peste mesmo. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é a fuça do pai dele. Opa, eu estou lançando palavras boas? Torpe, eu estou machucando a pessoa, eu estou matando a pessoa. Então as nossas palavras, elas vão trazer algum tipo de efeito. As palavras têm que abençoar e não amaldiçoar. Abençoe as pessoas. Mas ela não merece. Abençoe porque você tem o que no coração? Palavra. Você tem palavra, você abençoa. Você tem Deus, você abençoa. Amém? Continuando, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Quando você erra, o que você faz? Você entristece? O que é errar, irmãos? Por exemplo, se eu falar para você que vim aqui, tá ligado aqui? Se eu falar para você, senhor, que colocar a mão no teclado sem saber tocar teclado é pecado. Só que eu não sabia disso. E eu não sei tocar. Meu Deus, cometi pecado, agora eu vou para o inferno. Não. Tem pessoas que ela vai entender de maneira diferente. Agora, eu sei, não pode tocar no teclado se eu não tiver aprendizado, se eu não souber tocar. Eu já sabia disso. Então, o que é entristecer o Espírito Santo? É fazer uma coisa que você sabia que não podia, você sabia que a palavra já tinha falado no seu coração, mas mesmo assim você fez. Quer dizer, então, eu entristeci o Espírito Santo, porque você fez proposital, que é o pecado com dolo. Eu sabia que não podia, mas eu fiz. Então, quer dizer, tem coisas que não é para mim fazer, que já está no meu conhecimento, mas eu acabo fazendo. Eu entristeço o Espírito Santo sobre a minha vida. Deu para entender? Próximo versículo, 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja feita o quê? Tirada dentre vós. Aqui eu vou dar um adendo bem rapidinho. O que é amargura? É um sentimento bom ou ruim? Tem sentimentos que entristecem a gente, irmãos. E a gente deixa transparecer a amargura. Nós não podemos deixar a amargura dominar a gente. Você pode estar moído. Talvez alguém fez tanta coisa ruim para você, mas você tem que edificar, você não pode destruir. A Bíblia fala que a mulher sábia faz o que na casa? E a tola? Ela destrói. Às vezes ela construiu, mas numa palavra, destruiu tudo que passou anos construindo. Numa atitude errada, destrói tudo que foi construído. Por isso nós não podemos deixar a amargura dominar a gente. Aí ele fala mais, ira e cólera. Tem pessoas que ela acaba entendendo errado. Lembra que já preguei dias atrás que a ira é de quem? De quem é a ira? É de Deus. Se alguém um dia vai ficar irado para resolver tanto a minha quanto a sua vida, esse é Deus. Deus é bom ou é mau? É bom, mas quando ele vier, ele vai ser Deus justo e vai justificar a minha vida segundo as minhas práticas. Por isso que a ira não cabe para mim. Sabe aquela pessoa que vive irada? Eu fico triste quando eu vejo gente assim, irmão, tem gente que acorda com raiva, irmãos. É ou não é? E eu não estou falando porque a pessoa está cansada, mas tem gente que acorda emburrada, irmão. Tem gente que acorda e não conversa, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Eu falo, bom dia. Dia. Tudo bem? Bem. Ai, pastor, enquanto eu não tomar meu café, eu não passo. Se não tiver café, vai fazer o quê? Vai ficar o resto da vida amarrado? Ah, pastor, que eu gosto eu estou aqui focado. Focado no quê, irmão? Focado na cólera? Focado em ficar esperando arrumar briga com todo mundo? Sabe aquela pessoa que gosta de dar, sabe, alfinetar os outros? Aquela pessoa que sempre tem uma respostinha para poder machucar? Não, nós não podemos ser assim, amém, irmãos? Por isso que ele fala, tira essa cólera. Pode ser que sejamos coléricos? Pode? Pode, às vezes, todos nós podemos ser assim, mas tem que fazer o quê? Tira. Por que ele fala, tira. Tirar é uma coisa que você tem condição de você tirar. Você que tira isso. Por isso que ele fala, Davi, pai, coloca uma guarda aqui, põe um zíper na minha boca, para mim não falar o que eu não devo. Ou seja, tem coisas que eu consigo fazer. E o que eu não consigo, eu oro, Deus me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Amém, gente? Voltando, ele fala, toda gritaria, irmãos, a gritaria aqui não é no sentido, irmão, não é na gritaria de você não poder falar mais alto, não é nesse sentido. Também. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Tem gente que ela começa, viu, eu quero conversar com você. Mas você também, porque você não sei o quê, porque não sei o quê. Irmão, começa um brigueiro só. Tem gente que não consegue conversar para resolver em paz. Tem gente que ela fala um pouquinho mais alto, o outro sobe um pouquinho mais a voz. O outro sobe mais um pouquinho, o outro sobe mais um pouquinho. Termina como? Não pode ser igual a música secular, né? Entre tapas e beijo. Pastor, não, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós somos de Deus, irmão. Nós temos que aprender a resolver as coisas de que jeito, irmão? Com palavra.
Se eu não consigo resolver, Deus, eu confio na tua palavra, que o Senhor vai resolver isso aqui. O Senhor vai fazer a pessoa se quebrantar, o Senhor vai fazer a pessoa se arrepender. Uma oração infalível. Deus, me mostra o que está errado, ou me mostra o que eu tenho que fazer, ou mostra para essa pessoa o que ela está fazendo para mim. Amém, gente? Deus ouve os seus filhos? Olha a Deus, Deus, olha o que esse homem está fazendo comigo, Senhor. Eu sou uma mulher santa, uma mulher de Deus, eu sou um homem santo, olha o que essa mulher faz comigo, olha como que essa pessoa traz, olha meu filho, eu faço tudo. Olha a Deus. Apresente a Deus, não fique irado, não deixe a gritaria dominar você. Sabe quando a pessoa é explosiva? É isso aqui que está dizendo o texto. Tome cuidado com isso e tira tudo que for malícia da sua vida. Tudo que possa gerar uma malícia, olhos altivos, olhar maldoso, palavras maldosas, palavras com segunda intenção. Tira toda a malícia da tua vida. Amém? Para terminar, vai comigo, por favor, em Tiago 3,5. Eu não vou terminar já, eu tenho mais 2 versículos para abrir. Tiago 3,5. Se você não abriu aí, aqui na tela está aberto, você pode ler comigo. Assim também a língua, ela é um pequeno membro, ou seja, né, um dos nossos, o menor, na verdade, dos órgãos do homem, do ser humano. E este órgão, por menor que ele seja, ele faz o quê? Ele se gloria. O que é a pessoa que se gloria? Que se acha melhor do que os demais. Vede que grande bosque pode um pequeno fogo incender. O que ele quer dizer? Qual que é a analogia do pequeno fogo incendiar o bosque inteiro? Uma palavra lançada errada, você pode acabar com tudo que você fez na tua vida. Já viu o casamento acabar por causa de uma discussão? Já viu ou não? Já ouviu? Discutiu, vamos separar. Misericórdia, irmão. Quem já teve desavenças assim, de não bater certo a conversa? Já aconteceu com você? Vai separar por causa disso? Tem gente que faz isso ou não? Faz. Porque você não faz igual meu pai. Você não casou com teu pai, você casou com teu marido. Mas minha mãe não fazia isso. Mas você não casou com a tua mãe, você casou com a tua esposa. Ela é diferente. Amém, queridos? Então a gente tem que abrir o entendimento. Espera aí, mas eu tenho que entender isso aqui. A língua, ela pode amaldiçoar, ela pode atrapalhar. Está escrito, a língua pode abençoar ou amaldiçoar. Tem momentos que ao invés de você abençoar, você acaba... O que Davi falou? Deus, para eu não amaldiçoar, o que eu tenho que fazer? Deus, eu preciso guardar a palavra, fecha a minha boca. Se eu não conseguir, fecha a minha boca, porque senão eu vou acabar pecando contra... Eu posso pecar contra pessoas, mas antes de pecar contra as pessoas, eu peco contra Deus. Você falha contra Deus primeiro, depois contra a pessoa. Então a gente tem que abrir, peraí, Deus, eu não posso fazer isso. Agora, como que eu faço para a pessoa que ela não tem Jesus, eu não posso pregar, porque eu não posso falar para ela ser assim, porque ela não gosta de ouvir a palavra, eu falo, ela não está nem aí. Irmãos, vai chegar um dia que essa pessoa vai se dobrar para Jesus. Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. O que está escrito? Pela minha vida, o próprio Deus dizendo, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Ou seja, eles vão se dobrar diante de Deus. Amém? Pode ser que não seja diante da minha palavra, pode ser que não seja do que eu falei, pode ser talvez que você vai falar para alguém dos meus parentes de Jesus e a pessoa vai aceitar, e glória a Deus por isso. Pode ser que você fale, ninguém dá ouvido porque você fala, mas você vem para o culto, o pastor prega, o Espírito Santo fala ao coração, a pessoa se dobra diante de Deus, porque o Senhor disse que todo joelho vai se dobrar. Teu filho vai se dobrar, tua esposa vai se dobrar, teu marido vai se dobrar, seus irmãos vão se dobrar, seus pais vão se dobrar diante de Deus, porque isso aqui é palavra dele. Não adianta, irmãos, se não se dobrar, tem um ditado, é ditado, não está escrito na Bíblia. Se não vem por amor, vem por dor. Está escrito na Bíblia? Não, mas muitos momentos nós vemos que pessoas não vieram quando foram chamadas com amor, quando ficaram na pior, aí decidiram buscar Deus. O dia que a pessoa partir dessa vida, ela vai ter que se dobrar. Tudo vai ter que ser lançado em rosto, irmão. Por isso nós temos que orar a Deus, para que em vida os nossos consigam se dobrar diante de Deus. Por quê? Porque depois que partir dessa vida, tem como voltar a resolver? Não tem. Vai adiantar orar por quem morreu? Não vai. Pastor, o senhor matou minha fé. Não é que eu estou matando a sua fé, eu estou explicando para você que Jesus disse, uma vez quem desceu não sobe, quem subiu não desce. Quem já leu na Bíblia isso? Jesus disse, não é o pastor, não é a religiãozinha, não é o homem que inventou, foi Jesus que disse, ninguém que partiu voltará. Ninguém. Aquela pessoa, quando Jesus vai voltar? Quantas pessoas já partiram? Jesus já voltou para essas pessoas, porque para elas não vai ter o que fazer mais. Ou elas estão com Jesus,
ou elas estão no céu, no inferno e assim por diante. Por isso a gente tem que lutar para fazer que os nossos conheçam Jesus em tempo, para que antes deles partir, eles conheçam Jesus e sejam salvos. Amém? Este é um propósito que nós temos que reter no coração. Deus, o Senhor vai fazer todos se dobrar, então eu não preciso ficar louco achando que tem que ser do meu jeito, porque não é da minha fé que a pessoa vai mudar, mas quando ela crê em Jesus, a fé dela vai crescer e ela vai deixar o que é errado e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Agora eu termino aqui numa palavra, Judas. Vai comigo em Judas, versículo 3. Judas só tem um capítulo, que é antes de Apocalipse, tá? Quem é o Judas? Alguém me ajuda aí, além dos obreiros? Alguém sabe quem é o Judas? Quem escreveu a carta de Judas? O São Judas, você sabia que Judas era irmão de Jesus? Não é o Judas Iscariotes. Judas, irmão de Jesus. Diz aqui, ó, Judas, versículo 3. Capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículo 3. Olha que forte isso aqui, ó. Você pode ler comigo? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca do que, gente? Da comum. O que é algo comum? Que é tanto para mim quanto para você. Algo que é para nós. A salvação, ela foi dada para nós todos, eu e você. Ninguém tá separado disso. Tive por necessidade escrever-vos, ou seja, chamar sua atenção exortando, vocês voltarem a fazer o quê? A batalhar pela fé. Quem que recebeu essa fé, gente? Uma vez que foi dada? Que significa isso, pastor? Os santos são aqueles que se santificam mais. Os santos são aqueles que continuam orando. Os santos são aqueles que continuam congregando. Ou seja, você está continuando a crescer na fé. Essa fé foi dada para quem está se santificando, para quem está buscando. Alguns ainda não estão buscando pela fé, mas eu tenho que continuar, mesmo que outros não venham comigo, eu tenho que continuar buscando, crescendo. Deu para entender? É isso que ele fala, vocês que receberam, gente, eu estou, mais ou menos assim, o que o Judas quer dizer? Eu tenho percebido em nosso meio, que muitos que um dia tinham muita fé, deixaram de buscar crescer na fé. O que aprendemos em Romanos 10:17? A fé vem de que jeito? Ouvindo a palavra. Pergunta, olha para o lado, você percebe multidões querendo ouvir palavra? Você percebe multidões querendo ouvir palavra? Não. E às vezes, irmãos, a gente vai perceber que muitos até vão desistir de querer ouvir a palavra. Mas o que o Judas fala? Você que é santo, você tem que continuar se santificando, a crescer na fé. Porque a fé foi dada para quem? Aos santos. Quem que é os santos? Cadê o santo aí? Eu sou um santo de Deus, irmão. Você entende que não é aquele que o mundo idolatra, mas aquele que se santifica, aquele que se separa do pecado, aquele que sai do que está errado. Então a palavra vai entrar. Agora a pergunta, o que eu tenho que fazer para conseguir fazer isso? Guardar a palavra no meu coração. Porque se eu guardar a palavra no coração, eu não vou me desviar. Se eu guardar a palavra no coração, eu não vou magoar ninguém. Se eu guardar a palavra no coração, eu não vou machucar ninguém. Eu não vou maltratar ninguém, eu não vou obrigar a ninguém, se eu guardar a palavra. Então tem coisas que a gente precisa crescer. Quem entendeu que tem que crescer hoje? Tem que crescer. Peraí, Deus, eu não posso cair, eu não posso aceitar isso aqui, eu não posso cair nesse caminho. Põe para mim na tela, para a gente orar. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2. Para a gente orar, leia comigo aqui, ó, rapidinho, vamos ler. No demais, irmãos. Essa palavra é para quem, irmãos? Para irmãos. Quem que é irmãos? Aqueles que já são da fé. Tem pessoas que ela vai ouvir essa palavra, ela não vai entender. Mas os irmãos, aqueles que já conhecem Jesus, que já deixaram a vida pecaminosa, estes têm que ter ainda mais alerta do que aqueles que não chegaram. Lembra que eu falei que a fé não é para todos? Toma cuidado. Diz, rogai por nós. O que é rogar por nós? Ore por nós. Clame a Deus para que a gente continue a buscar a Deus. Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Ou seja, já que vocês glorificam a Deus na palavra que vocês ouvem, orem para que quando a gente pregar para quem é incrédulo, essa pessoa também exalte a Deus, que ela também se arrependa, amém? Então a nossa insistência, estar sempre orando, tem um interesse, fazer que os perdidos também conheçam o Cristo que você conhece. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, para terminar. E para que sejamos livres de homens que são dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, tem gente que está combatendo a fé,
Está combatendo contra a fé. Tem gente trabalhando contra a igreja de Jesus. Tem gente trabalhando contra você. Você prega uma coisa em casa, vem alguém de fora e desprega tudo que você fez. Você fala uma coisa da palavra, vem alguém, não, mas não é bem assim também. Quer ver uma coisa? Uma prova viva. Isso aconteceu comigo. Logo que eu me converti ao Evangelho de Cristo, eu lembro bem, aliás, não tinha me batizado ainda, mas eu já estava, desde quando eu fui para Jesus, eu nunca mais saí. Graças a Deus, eu fui para Jesus e vivo a minha vida e pretendo até o último dia da minha vida viver com Jesus. Amém? Mas eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele chegou e falou assim, viu rapaz, nós sempre saía juntos, sempre fazia alguma coisa junto. Ele chegou em casa e falou assim, Jefferson, vamos tomar uma hoje? Vamos tomar uma. Eu falei assim, rapaz, eu não bebo mais não, eu vou para a igreja hoje, outro dia nós vai, para não tratar mal a pessoa, né? Outro dia nós vamos. Aí ele falou, não, mas você não vai beber porque vai para a igreja? Sim, eu não vou não, é porque eu não quero mais beber, minha filha fica reclamando, eu vejo que ela chora quando eu vou beber as latinhas de cerveja, eu pego lá, ela fica chorando, para me parar, eu não quero mais. Não, rapaz, é que você não aprendeu ainda, você está indo agora para a igreja, mas na Bíblia está escrito que você pode beber, você não pode ficar bêbado, rapaz. Aí eu falei, então, era o que eu precisava, então vamos tomar. O que aconteceu? Tomei. Não fiquei bêbado, mas eu fui para o culto aquele dia, irmão. Cheguei no culto, parece que o pastor estava lá em casa vendo o bebê. Ele pregou o que eu precisava ouvir. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ficar ouvindo os meus amigos e vou ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas meus amigos fazem isso. Pastor, mas eu tinha uma amiga que ela estava tão triste no casamento dela, separou, casou com outra, tão feliz agora. Eu vou contar para você um caso. As suas palavras têm muito poder. Um dia, uma pessoa muito próxima a mim, assim, familiar, falou assim, você viu a fulana, que era da igreja, ela traiu o marido, separou, e está uma bênção hoje, você viu que ela está bonita, casou com um homem que valoriza ela, você viu, colocou peito nela, tirou barriga dela. Irmão, tem gente que escuta isso aí e faz o quê? Será que tem homem que me vai valorizar? Lá em casa eu sou a escrava mãe? Será que vai ter um homem que vai me valorizar, que vai olhar para mim assim? Essa pessoa falou isso, sendo casada, sendo de Jesus, aquelas palavras que ela disse, passou algum tempo, o que aconteceu? Ela fez a mesma coisa. A palavra que está saindo da tua boca é o que está onde? Retido no teu coração. Eu vou largar. Irmão, quem é de Jesus fala, eu vou lutar, meu casamento vai ser uma bênção, vai ter mudança no meu casamento. Você fala o que você crê pela palavra. Agora, se você não tem palavra, você abandona. Pastor, não pode. Mas você viu? Ela largou e está tão bem. Né? Você entendeu o que dizer, né? Colocou lá a mulher de plástico, né? Mulher de borracha. O homem pagou tudo coisa que podia fazer. E aí, daqui a pouco, a mulher traiu o rapaz lá, foi lá, casou com outro homem, o homem fez tudo o que fez. Está tão feliz, irmão. Será que Deus está feliz com aquela senhora? Será que essa pessoa que estava pensando assim, pensou se Deus estava feliz com aquilo? Porque talvez tenha uma aparência muito legal. A pessoa está melhor. Quem está melhor de desfazer o que Deus fez, irmão? A Bíblia diz, irmão, quem separará aquele que Deus uniu? Pastor, mas meus amigos separou e hoje está seguindo a vida. Está seguindo a vida, mas eu quero ver quando estiver diante dos olhos de Deus, irmão. Por isso, irmão, a fé não é para todos. Tem gente que está nessa vida porque não entende a palavra, mas um dia ela vai entender. Mas tem gente que sabe da palavra e está vivendo essa vida errada. Que é diferente, porque essa pessoa é a pessoa chamada o que mesmo? Tem o pecador que peca porque não conhece que é pecado. E tem o ímpio que sabe o que é errado, mas insiste em continuar errando. Este aí é diferente a história. Por isso que a Bíblia fala, Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. O que é tempo de ignorância? Você não sabe. Você não sabe. Pastor, eu gosto de ir no baile dos velhinhos dançar né? É tão legal dançar as músicas de 70, 80. Quem já ouviu isso aí? Irmão, para vir na igreja, mas eu não vou na igreja porque dá as cadeiras. Mas você passa na fila do baile lá, irmão, as pessoas estão no baile. Eu não consigo trabalhar porque dói as pernas, mas na hora do baile não dói a perna. É um negócio estranho, né? Não sei por que eu falei isso, mas eu acredito que alguém tinha que ter ouvido aqui ou em casa.
A gente precisa abrir nossos ouvidos, irmão, ao que a palavra diz, para a gente só falar o que faz bem. Meu pai, eu lembro quando criança, meu pai falava com essas palavras: mulher, você reclama comigo que um dia eu troco você por 2 de 15. Trocou, já trocou por 3 e até agora não resolveu. Porque é o coração da pessoa. Tem gente que pensa que não. Não, pastor, se eu ficar com uma mulher mais velha não dá nada. Ficar quieto porque agora Deus falou assim, ó, zip. Amém? Tem horas que a gente vai brincando com coisa séria. Então entenda, a fé não é para todos. Mas o senhor tem fé, o senhor é da igreja? Irmãos, tem muita coisa que eu tenho que crescer na fé. Não é porque o pastor está pregando que o pastor não tem que crescer na fé. Tem coisa que você tem fé que eu não tenho para fazer. Por isso que a Bíblia fala, a fé não é. Quer dizer que o sentido dessa palavra quer dizer que quem não tem fé nunca vai ter fé? É isso? Não, é que essa proporção de fé, de orar para que nós possamos ganhar os perdidos, não é todos que têm. Tem gente que fala assim, mas aquela prostituta não vai ser salva, ela tem que ir para o inferno. Tem gente que fala isso? Mas aquele adúltero tem que ir para o inferno, não tem que ser perdoado. Porque tem pessoa que ela foi machucada numa certa área, e quando alguém está passando pela mesma situação, ela fala bem ou fala mal? Grande parte faz o quê? Fala mal. Se fosse você, eu largava mesmo, porque está lá o separado ou a separada falando, larga que é melhor, para que bater cabeça, por que ficar sofrendo? Não, larga mesmo. Cuidado. Cuidado, porque quem guarda a palavra vai viver bem. Por isso que o Davi falou, vou reter a palavra para eu não pecar contra o Deus que eu amo, que eu venero, que eu idolatro. O meu Deus, eu não vou me perder. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Amigos de casa, quer aprender de Deus? Vem para a igreja. 9h14, 19h30 são os horários de culto na quarta-feira na igreja. Você pode vir participar de um culto com a gente. Aqui nós estamos localizados na rua Silveira Martins, número 44, Centrão de Pato Branco. Forte abraço a todos. Tchau.